2025 está se aproximando das sombras, e meu encontro com a morte puxou uma cortina revelando insights arrepiantes de Nostradamus. Eu era apenas um professor de história comum, até um acidente devastador me catapultar para a escuridão, onde revelações me aguardavam. O que descobri pode abalar sua compreensão do futuro. Fique perto para desenterrar a verdade que está por vir. Era uma típica tarde de terça-feira, 15 de outubro de 2025, quando eu estava dirigindo para casa. O sol estava começando a se pôr, lançando laranjas quentes e rosas suaves pelo céu, enquanto minha mente relembrava momentos do meu dia, um comentário humorístico de um aluno. A maneira como seus olhos brilharam durante uma aula de história sobre civilizações antigas. Eu estava perdido em pensamentos, sentindo uma mistura de orgulho e esperança por seus futuros, sem saber que a tranquilidade logo se despedaçaria. Então, aconteceu. O som da colisão foi ensurdecedor, uma cacofonia de metal e vidro que me despertou de meu devaneio. Por um breve momento, parecia surreal. Eu estava preso em um estado de choque, a incredulidade envolvendo meus pensamentos como uma névoa e espessamentos. Isso não pode estar acontecendo. Lembro-me de sussurrar para mim mesmo enquanto o mundo à minha volta se desvanecia em caos. Os médicos mais tarde disseram à minha família que estive clinicamente morto por impressionantes 11 minutos. Um fato que ainda me envia um calafrio pela espinha. Enquanto eu escorregava para longe da consciência, senti uma sensação avassaladora de leveza, como se os fardos da minha vida simplesmente tivessem caído. Eu podia ouvir os sons familiares do mundo exterior. Eco de sirenes, vozes chamando, mas eram distantes, abafadas. As cores vibrantes do céu se transformaram em sombras, borrando-se em uma escuridão intensa que me envolvia. Naquela serenidade, uma luz suave apareceu diante de mim, me chamando para frente. Era diferente de tudo que eu já havia experimentado. Quente, tranquilizadora, quase viva. Havia um puxão inegável, uma sensação de segurança que me incentivava a me aproximar a cada batimento fugaz do meu coração. Essa luz me levou não apenas a outro reino, mas ao espírito que eu nunca imaginei encontrar. À medida que me aproximava, sentia-me ao mesmo tempo aterrorizado e extasiado, preso entre a vida que conhecia e o vasto desconhecido à frente. Eu não tinha ideia das revelações monumentais que me aguardavam, palavras e percepções que redefiniriam meu entendimento de história e profecia, muito além de qualquer coisa que eu já havia aprendido na escola. Enquanto flutuava naquela luz, a atmosfera ao meu redor mudou dramaticamente, revelando uma paisagem etérea que parecia tanto ultraterrena quanto intimamente familiar. Era como se eu tivesse entrado em um sonho, uma essência surreal envolvendo-me, pulsando com vida e sabedoria. E então lá estava ele, Nostradamus, vestido com uma toga fluida que brilhava sob a luz radiante. Sua presença era uma mistura estranha de serenidade calmante e força formidável. Um misto de medo e admiração percorreu meu ser. Aqui estava eu, um professor de história que antes era cético, agora na presença de um dos profetas mais misteriosos da história. Meu coração acelerou enquanto Nostradamus gesticulava com a mão, e à minha frente se desenrolava uma tapeçaria vívida de visões. Cada símbolo e imagem, ricos e carregados de significados, insinuavam eventos significativos que se aproximavam no horizonte. Ele olhou em meus olhos e senti um fio invisível conectando nossas almas, unindo-me ao conhecimento que ele estava prestes a compartilhar. Uma grande mudança geopolítica está chegando, ele alertou com uma voz que transbordava urgência e gravidade. Até meados de 2025, uma luta pelo poder irá ascender na Europa, inflamando tensões que se espalharão entre as nações como chamas, lambendo lenha seca. Não pude evitar sentir o peso de suas palavras se aprofundando em minha consciência, a imagem de escuridão e caos girando ao seu redor enquanto falava. Fiquei atordoado com a clareza das visões, a vivacidade das lutas que ainda estavam por vir. Sentia que era monumental,
como se um capítulo crucial da história estivesse sendo revelado a mim, envolto em sombras de incerteza, mas brilhando com o potencial de mudança. Mas havia mais neste encontro extraordinário, mais revelações que desafiariam cada noção que eu tinha sobre destino e futuro. Compreendi, instintivamente, que este era apenas o começo. Uma tempestade de insights me aguardava, mais profunda e desconcertante do que eu poderia ter imaginado. A gravidade daquele momento se ancorou em minha mente. Eu queria gritar minha descrença, me sacudir dessa experiência surreal, mas a força de sua presença me mantinha cativo, me instigando a ouvir, a absorver o que ele compartilhava. O que aprendi com ele se tornaria a espinha dorsal da minha urgência em compartilhar esses vislumbres proféticos, forçando-me a reconsiderar tudo o que achava que sabia sobre tempo, história e nosso caminho iminente. Entre as visões que Nostradamus compartilhou comigo, uma se destacou com uma urgência brutal. Uma nova pandemia, diferente de qualquer uma que já havíamos enfrentado, começaria a se espalhar pelo hemisfério sul no verão de 2025. No momento em que ele pronunciou essas palavras, senti meu coração disparar, batendo contra meu peito, enquanto o medo se infiltrava em meus ossos. Ainda lembro vividamente de como ele transmitiu esse aviso. Imagens começaram a girar ao meu redor. Hospitais superlotados transbordando de pacientes, todos usando máscaras de medo e incerteza. Os sons de vozes frenéticas, entremeados pelo apito das máquinas, preenchiam meus ouvidos. Era uma realidade que parecia horrivelmente plausível, e lembro de pensar em como havíamos nos tornado tão complacentes com nossas vidas, inconscientes da tempestade devastadora que se aproximava. Cada rosto que vi em minha mente parecia tão familiar, mas tão perdido, evocando uma ansiedade profunda que perdurava muito tempo depois que as visões desapareceram. Então veio outro alerta que fez meu coração disparar. Um avanço tecnológico monumental em inteligência artificial, previsto para o início de 2025. Sim. Nostradamus me mostrou um mundo transformado, onde máquinas e algoritmos começaram a se entrelaçar cada vez mais na essência da nossa vida cotidiana. Assisti horrorizado enquanto empregos desapareciam, deixando inúmeras pessoas à deriva e despreparadas para uma nova realidade. As estruturas econômicas e sociais que antes considerávamos seguras começaram a se romper, criando um caos inquietante que desafiaria cada aspecto de nossa existência. Sentia como se estivesse recebendo um aviso sobre a fragilidade do nosso mundo, como se o próprio chão sob nossos pés estivesse começando a tremer. Com cada revelação, sentia que estava sendo sobrecarregado por uma verdade profunda sobre o futuro. O peso de suas palavras ressoava dentro de mim, enviando arrepios pela minha espinha. Como poderia ficar parado enquanto essas previsões ameaçavam se concretizar? No entanto, enquanto as visões giravam em minha mente, lembranças da fúria da natureza me consumiam, prevendo um caos ambiental que nos aguardava. Os fragmentos de cada aviso se convergiam, construindo uma tapeçaria ominosa de nosso destino potencial se não ouvíssemos as lições diante de nós. A urgência era palpável. Era como se eu pudesse ouvir o relógio ticking, suas mãos se movendo implacavelmente em direção a um futuro que, sem intervenção, parecia quase inevitável. Nostradamus me mostrou imagens vívidas de desastres naturais, cada uma delas atingindo minha mente como um raio. Um terremoto estava prestes a atingir uma grande região costeira na Ásia até o final de 2025. Eu podia praticamente sentir os tremores sob meus pés e meu coração disparava com uma urgência inquietante. Era como se estivesse à beira de um abismo, espiando um futuro mergulhado em caos. Meu coração afundava a cada símbolo que ele revelava, uma onda esmagadora de pavor me envolvendo. Eu via tempestades severas e inundações varrendo a América do Norte, devastando comunidades que estavam completamente despreparadas. Nessas visões, casas eram destruídas,
famílias deslocadas e bairros inteiros submersos em águas turvas. O desespero nos rostos daqueles apanhados no redemoinho do desastre era assombroso. Era tudo tão real, gravado permanentemente em minha memória. Eu me via questionando tudo. Como isso poderia acontecer? Como a humanidade poderia prever tais calamidades e permanecer indiferente? As pessoas viviam suas vidas diárias, alheias aos sinais, presas em um transe de normalidade enquanto a terra tremia sob elas. A urgência dos avisos de Nostradamus pressionava meu peito como um peso pesado, sufocante e implacável. Como eu poderia ficar de braços cruzados enquanto algo tão monumental pairava sobre nós? O peso emocional desses avisos se tornou monumental. Senti um senso de responsabilidade, uma missão imposta a mim por esse encontro sobrenatural lá. Era uma coisa aprender sobre a história, mas testemunhar desastres iminentes era como estar no topo de um vasto precipício, vendo uma onda de destruição avançando diretamente para a humanidade, comigo, segurando o conhecimento de tudo isso. No entanto, enquanto essas imagens vívidas se chocavam em minha consciência, dúvidas obscureciam minha mente. Era realmente uma mensagem destinada a mim para compartilhar, ou seriam meras sombras de um cérebro moribundo? Deveria confiar na sabedoria do encontro, ou descartá-la como um estressante fruto da minha imaginação? A gravidade da tarefa à frente me enchia de apreensão, forçando-me a confrontar meu próprio ceticismo diante das impressões profundas que recebi. Isso não era apenas um sonho, era um chamado à mudança, um apelo para acordarmos de nosso sono coletivo antes que fosse tarde demais. Mas à medida que voltava à superfície da consciência, o peso desse conhecimento se abatia pesadamente sobre mim, criando uma tempestade de incerteza sobre meu caminho a seguir. De volta ao hospital, recuperando-me do trauma, me vi envolto em um turbilhão de pensamentos. Sombras de dúvida surgiram. Eram essas visões divinas ou meras alucinações, um vislumbre sobrenatural do que poderia ser? Ou apenas a imaginação febril de um cérebro que flerta com a morte? Cada vez que fechava os olhos, as cenas que Nostradamus havia me mostrado se reproduziam vividamente em minha mente. Eu lutava com as implicações de compartilhar tais revelações dramáticas e inquietantes, sobrecarregado por uma enxurrada de perguntas que faziam meu coração disparar. Como professor de história, sempre confiei em evidências, dados empíricos e raciocínio racional. Falar sobre profecias parecia como andar em uma corda bamba esticada entre pânico e salvação. Como eu poderia reconciliar uma vida inteira de ceticismo com o que havia testemunhado? Alguém me levaria a sério. Eu seria visto como uma voz de alarme ou como um profeta, convocando a humanidade a ouvir esses avisos? O fardo do que aprendi pesava mais do que qualquer lesão que havia sofrido, me fazendo perguntar: o que você faria com o conhecimento do destino iminente? Você se manifestaria ou ficaria em silêncio, esperando que tudo se resolvesse por si só? Ainda assim, em meio ao barulho da dúvida, a mensagem ecoava claramente, uma forte diretriz para se preparar para o futuro. As palavras de Nostradamus soavam em meus ouvidos como um urgente chamado de sirene. A humanidade precisa se unir. Eu me lembrava dele dizendo: ouça esses avisos e haja antes que seja tarde demais. Sentia como se fosse uma rede de segurança, uma possibilidade de mudança ou possibilidade de mudança. Conhecimento que havia recebido parecia mais uma responsabilidade do que meramente informação. Eu não podia ignorá-lo. Percebi que precisava compartilhar minha história de forma delicada. Meu objetivo se tornou incutir cautela e preparação sem instigar medo desnecessário. Queria alcançar as pessoas de uma maneira que inspirasse reflexão, não pânico. Então, aqui estou, recontando minha experiência na esperança de acender uma conversa sobre o nosso futuro. Espero sinceramente que, ao fazer isso, eu possa ajudar outros a encontrar um caminho rumo à consciência e à ação.
Ao refletir sobre tudo o que experimentei, peço que você considere essas lições e insights. Esteja preparado. O futuro está em aberto, mas podemos influenciar nosso caminho à frente. É nossa responsabilidade coletiva enfrentar o que está por vir. Se você se identifica com minha jornada e acredita na importância dessa mensagem, convido você a se juntar a mim nessa caminhada curtindo, se inscrevendo e compartilhando o vídeo. Juntos, podemos nos preparar para o que vem pela frente. Obrigado por dedicar seu tempo a abrir seu coração e mente para essa experiência. Sua disposição para se engajar significa mais do que palavras podem expressar, e realmente aprecio a oportunidade de compartilhar esses insights profundos com você. Vamos continuar essa conversa, não apenas como espectadores da história, mas como participantes moldando-a.